Nosso mundo está cheio de diagramas. Representações gráficas de tudo, desde o sistema solar até as origens ocultas da vida. Eles têm a capacidade única de expressar ideias complexas de forma simples. E uma beleza intelectual e artística que tem o poder de despertar a admiração e mudar nossas percepções. Diagramas podem exercer uma influência maravilhosa e imprevisível nas artes e na ciência. Eles também conseguem nos desafiar. Esses dois diagramas abalaram o mundo quando foram revelados. Eles desafiaram a sabedoria de sua época. Diagrama da Rosa de Florence Nightingale e o Prisma de Isaac Newton. Em 1664, Isaac Newton comprou um desses num lugar perto de Cambridge. Usando um prisma como este, ele fez uma série de experimentos para solucionar um problema que desafiava os cientistas há gerações: a natureza da luz. E aqui está o documento vital, seu diagrama desenhado à mão, que nos mostra exatamente como ele fez isso. Newton começou pelo básico. O que exatamente é a luz? De que cor é? Suas ideias não só transformaram nosso conhecimento do que vemos, elas revolucionaram a forma da nossa comunicação. E este diagrama teve um efeito político tão poderoso que mudou e salvou vidas. Sua autora foi Florence Nightingale, mais conhecida como a Dama da Lâmpada, a fundadora da enfermagem moderna. Cuidou de milhares de soldados em condições desumanas durante a Guerra da Crimeia com a Rússia. O que não sabemos é que Florence Nightingale era uma especialista em estatística. Ela foi a primeira a usar um gráfico estatístico como uma reivindicação. Em 1857, ela criou um diagrama revolucionário e polêmico. Foi chamado de o Diagrama da Rosa e foi desenhado para forçar o governo britânico a criar hospitais melhores e mais limpos. Cada um desses diagramas tiveram um impacto no mundo em que vivemos. A beleza dos diagramas. O espectro de Newton é tão conhecido que as crianças brincam com ele em sala de aula. Vermelho, laranja, amarelo, verde, anil, azul e violeta. 400 anos atrás, não se sabia muito sobre a luz e as cores. Os cientistas não sabiam como a cor era produzida. Eles achavam que a luz solar era pura e que as cores eram uma modificação dela. Então, em 1666, no auge da Grande Peste, Isaac Newton começou a realizar experimentos com prismas para desvendar os segredos da luz. Por acaso, o diagrama que Isaac Newton desenhou está aqui, na minha universidade Oxford New College. Eu nunca vi o diagrama, mas me disseram que era um rascunho que Newton fez com pena e tinta num bloco de anotações. As anotações não eram sobre a luz, e nem mesmo eram sobre a ciência. Eram anotações sobre teologia e seus pensamentos sobre o Velho Testamento. Em uma câmara escura, com um furo redondo de 1/3 de polegada, coloquei um prisma de vidro. O feixe de luz do sol, que entrou pelo furo, retratou em direção à parede oposta da câmara e lá se formou uma imagem colorida do sol. E este é o livro que contém este diagrama vital. É um livro de anotações que datam coisas que ele escreveu no início do século XVIII. E, como pode ver, ele não desperdiça nenhum pedaço de papel, pois era muito valioso na época. E em algum lugar deve estar o diagrama que procuramos. Ah,
Aqui está. Lindo. É chamado experimento crucial. Um desenho rabiscado, parece um pouco apressado, mas esse simples diagrama é uma imagem fundamental na história científica. Um momento gráfico quando o mundo antigo foi derrubado pela ciência moderna. Newton desenhou um quarto com 2 prismas, um em um pedestal e outro numa mesa. E tem uma fonte de luz que vem através de um pequeno orifício do obturador. E em seguida ele é focado pela lente e passa pelo prisma sobre a mesa. E é aqui que a mágica acontece. A luz branca passa através do prisma e é dividida ou refratada em suas cores constituintes, que são projetadas para um pequeno quadro que Newton desenhou aqui atrás. Hoje sabemos que o espectro é composto de 7 cores, mas Newton não estava muito certo sobre isso. Às vezes ele escrevia 5 ou 6, às vezes 7 cores. Nesse pequeno diagrama ele desenhou 5 cores. Até agora, tudo bem. Mas o que acontece se pegarmos uma dessas cores e colocarmos num segundo prisma? Será que vai se dividir em mais cores? Esta foi a segunda parte do experimento crucial de Newton. O diagrama mostra que o quadro tem furos. E movendo o primeiro prisma, Newton poderia direcionar uma única cor para o outro prisma através da placa. A cor passa através do segundo prisma, mas não muda de cor. Vermelho fica vermelho, azul fica azul. Newton descobriu uma lei fundamental da natureza e escreveu aqui em latim: Nec variat lux fracta colorem. Significa a luz refratada não muda de cor. Este diagrama mostra que as cores da luz, as cores que vemos no arco-íris, são imutáveis. Então, por que entender que a luz era tão importante para Newton? Uma resposta é porque ninguém mais entendia. Newton estava em uma longa fila de cientistas que tentavam explicar como a luz acontecia. Ele sabia que era por causa da luz que podíamos ver e examinar a natureza. Então ele queria investigar o meio que tornava a ciência possível. Newton estudou o currículo aristotélico que havia sido estudado por cerca de 300 a 400 anos. Em algum ponto, em 1664, 2 anos e meio depois que ele foi para Cambridge, de repente desistiu de tudo e começou a frequentar as aulas do primeiro professor lucasiano de matemática, Isaac Barrow. E lá ele estudou matemática avançada lecionada na Europa. Tem um material muito interessante em seus manuscritos que sugere que ele estava interessado em saber o quanto a mente controla o que vemos. Newton decidiu investigar a luz. Coincidiu com uma epidemia nacional que o fez sair da universidade e voltar para sua casa em Lincolnshire. A praga tinha devastado Londres e estava começando a se espalhar por todo o país. Como o artigo colocou, foi ótimo que Deus Todo-Poderoso visitou a cidade de Cambridge com a praga da peste. Newton teve que fugir de Cambridge e voltou para Woolsthorpe Manor. E agora ele estava prestes a realizar algumas de suas experiências mais importantes. Dizem que Newton adorava maçãs. E lá está a árvore onde supostamente Newton estava sentado embaixo quando a maçã caiu na sua cabeça, despertando a curiosidade sobre a gravidade. É também onde Newton descobriu um dos temas mais importantes da minha matéria, o cálculo, que ajuda a calcular a velocidade de uma maçã enquanto ela voa pelo ar. Em Woolsthorpe, os estudos de Isaac Newton sobre gravidade, cálculo e luz o transformaria no arquiteto da ciência do futuro. Ele acreditava que a verdade sobre a luz e a cor ainda não havia sido descoberta, e foi a extremos para descobri-la.
Alguns de seus experimentos foram muito perigosos. Numa ocasião, ele enfiou um punhal como este, uma agulha grande e plana, entre o olho e o osso, mais perto possível da parte de trás do olho. Dá arrepio só de pensar. O que ele queria era alterar a curvatura da retina e, quanto mais ele pressionava, mais anéis de cores ele via. A luz estava refratando enquanto ele manipulava o olho. Esta louca obsessão surgiu da convicção de Newton de que há, como podemos dizer, mais luz do que podemos ver. Oi? Para entender como Newton fez sua experiência do prisma e quanto importante ela é, chamei a cientista Kate Lancaster. Ele usou o Sol como fonte de luz. E a luz do Sol se espalha em todas as direções e você precisa de um feixe paralelo para funcionar. O que Newton fez foi usar uma lente para colimar a luz e colocá-la em paralelo. Vamos usar uma fenda. Pois nossa fonte está bem longe e a fenda limita a direção dos raios. Os raios que saem da fenda são colocados num prisma, assim como Newton fez. Podemos ver na parede que um espectro apareceu. Sim, eu estou vendo. O feixe de luz está passando por este prisma e passa por um processo chamado de refração, o qual é basicamente o desdobramento à luz. Cada cor que compõe a luz branca, na verdade, é uma refração em quantidades diferentes. Por isso que a luz é capaz de dispersar em diferentes cores. Algumas pessoas argumentam que o prisma fez a coloração. Mas Newton fez a segunda parte desse experimento que mostrou que não era o caso. Ele usou uma segunda fenda para selecionar uma cor. Então eu vou selecionar o vermelho. Daí colocarei um segundo prisma. E basicamente o que estamos fazendo é refratar a luz vermelha. Não está mais colorido e acabou de ser retratada pelo segundo prisma. Portanto, este foi o experimento definitivo para Newton, que mostrou a luz branca era composta de múltiplas cores e que não era o prisma que estava colorindo a luz. Então, por que essa experiência foi importante? Foi a primeira vez que as pessoas viram que a luz branca era composta de várias cores. E esta informação certamente influenciou pessoas como James Clerk Maxwell, um cientista do final do século XIX, em sua descoberta sobre espectro eletromagnético. E, portanto, há coisas além do azul e do ondas de vermelho que rádio, não podemos ver. tudo que envolve o raio X e raios gama. Sem o conhecimento do espectro eletromagnético, não teríamos a comunicação moderna. Seria um mundo muito, muito silencioso sem este espectro. Então, este pequeno experimento tem um enorme impacto em nossas E vidas. nos deu a primeira ideia do que realmente há lá fora. Com certeza. Newton faz as coisas de maneira que podem ser desenhadas. É muito importante para ele que você consiga visualizar as experiências. Os desenhos que temos de seus trabalhos são de 1660. Mostram uma grande obsessão com precisão. É resultado de seus estudos de matemática e também da ciência. Quando Newton retornou para Cambridge, refinou suas teorias. Os cientistas estavam estudando as propriedades da luz por 2000 anos. Sabiam que a luz viaja em linha reta e que víamos os objetos por causa dos raios de luz refletidos neles. O matemático romano Ptolomeu tinha descoberto que a luz dobra quando atinge o vidro ou a água. Enquanto Newton voltava a morar em Trinity, na Itália, Galileu estava estudando a velocidade que a luz nos atinge a partir do Sol. O que destacou Newton foi que ninguém concordava com ele. A teoria que ele estava apresentando era muito incomum. Dizia que a luz branca é composta de raios coloridos primários trazidos em conjunto. Todo mundo dizia que as cores são modificações da luz branca. Todo mundo estava errado. Acho que conseguem ver a tensão entre o pensamento radical de Newton e a citação de seus diagramas pela ciência da época.
Se chama Roda de Cores e aparece no livro 1 de Óptica. Esta é uma primeira edição, data de 1704. Mas as ideias que contém foram descobertas 30 anos antes. Aqui está a roda. O que Newton esperava quando ele refratou a luz branca através de um prisma deveria ser representada assim, como uma roda. Isso é o que a maioria das pessoas pensava na época. O fato de Newton desenhar esse diagrama fez, de certa forma, mudar o pensamento antigo. Dessa vez, seu espectro tem 7 cores, ao contrário do que tinha 5 no diagrama dos prismas. Muitos especialistas acham que ele estava obcecado com 7, porque casaria a luz com outras características harmoniosas do universo, como as notas musicais de uma oitava, que ele colocou ao lado de cada cor. As cores se complementam conforme você gira a roda, até o violeta se transformar em vermelho. Se parece um pouco com a escala musical. Se eu começar com a nota C, a última nota soa muito parecida com a nota que eu comecei, que também chamamos de C. Tudo nessa imagem remete à ideia de uma ordem divina. Então, se Newton tinha resolvido o mistério da luz, quais eram as implicações? Foi apenas um avanço teórico ou houve usos práticos? Em 1668, Newton voltou sua atenção para projetar um novo telescópio. Ele percebeu que os avanços que ele tinha com a luz e o vidro ajudariam a resolver um problema que perseguia os astrônomos de todo o mundo. Telescópios usavam lentes que refratavam a luz, criando um borrão colorido. Newton percebeu que um telescópio que refletia a luz seria mais eficaz. E ele criou usando espelhos. Trancado em seu quarto aqui em Trinity, ele projetou os espelhos usando uma nova invenção. Ele criou e montou. Tinha quase 6 centímetros de comprimento. No entanto, tinha uma ampliação de 40 vezes seu diâmetro. O telescópio refrator da época tinha 6 metros de comprimento. A compreensão da refração de Newton em seu diagrama foi a chave para fazer o telescópio perfeito. Esta é a fábrica Orion Optics, a única empresa na Grã-Bretanha que produz telescópios de primeira linha a partir do zero, incluindo o telescópio europeu newtoniano 150, um descendente direto do que Newton fez em 1660. Newton descobriu que um espelho bem feito reflete uma imagem perfeita para um segundo espelho no ângulo dos olhos. As pessoas dizem que ele revolucionou a ciência da ótica. Ele estava no caminho para se tornar o cientista líder do país e um gênio do conhecimento, aos 28 anos. Luz refletida por um prisma. É uma ideia muito simples que ainda inspira os Estados Unidos. É difícil imaginar, mas há uma ligação entre Isaac Newton e Pink Floyd. Foi juntando as luzes de um show do Pink Floyd e atendendo ao tecladista, o falecido Greg Wright, que disse: "Não vamos colocar um dos seus quadros, Storm. Por que não colocamos um gráfico legal?" Newton não era a nossa ideia exatamente. Acho que tinha visto um desenho manual bem simples, muito parecido com esse, mas em branco e preto. Eu quero dizer... não somos cientistas. É o gráfico, em vez da ciência, que o faz tão forte. E o triângulo é parte dele. Acho que o gráfico permite modificações sem alterar sua integridade. Atrás de mim tem janela envidraçada que gosto muito.
que também é pontiaguda. Esta é a palavra? Porque está envolvida em algo que é sobre a luz, principalmente o vidro. E o tema é a luz, pois é o prisma do espectro, mas é claramente o lado escuro da lua. Se colocá-lo sob a luz do sol, fica lindo. Recomendo a quem tem uma capela. Acha que se mostrasse a alguém, pensariam em Pink Floyd primeiro, antes de Newton? Definitivamente pensaria em Pink Floyd antes de Newton. Suspeito que o Pink Floyd é mais conhecido nesta era contemporânea. Bem mais famoso. A capa do álbum do Pink Floyd faz parecer que há cores distintas na natureza. Elas aparecem separadas, cada uma com um nome. Mas o que estamos realmente vendo quando identificamos a cor? A forma como o cérebro vê a luz é tão importante quanto a própria luz. Será que é preciso dar nomes diferentes para todas as cores? Newton acreditava que as propriedades da luz diziam que cada comprimento de onda corresponde a uma cor. Mas hoje isso está correto cientificamente? Estou visitando Beulotto, ao norte de Londres. Ele é um cientista especialista em percepção de cor. A cor não existe de fato fora do cérebro. O cérebro faz tudo. A cor é puramente uma função do cérebro. Newton nos mostrou que podemos pegar a luz branca e dividi-la em diferentes comprimentos de onda. Mas eu posso pegar qualquer um desses comprimentos de onda e fazer com que você veja de maneiras diferentes. Então, aqui, o que quero que você veja é que tem dois desenhos com dois cubos. Estou vendo cubos mágicos. O da esquerda tem 4 ladrilhos cinza. Sim, E o da direita tem 7 ladrilhos cinza. isso. São todos o mesmo tom de cinza. Está dizendo que poderia mexer com a minha mente a tal ponto que eu acharia que é uma cor completamente diferente? Isso. Eu não vou mudar a qualidade física dessas superfícies. Uhum. Então me diga o que acontece com sua percepção quando mostro essas duas cenas. Uau! Agora ele mudou para azul. O que você está vendo agora são as duas cenas, sob diferentes condições de iluminação, sob luzes diferentes. Os 4 ladrilhos azuis são cinza na imagem da esquerda. E o mesmo acontece com os 7 ladrilhos amarelos na direita. São todos cinzas. Ah, não. Ah, não. O que Bow fez foi jogar uma luz de cor diferente sobre o cubo, exceto onde era cinza. Essa luz ambiente altera minha percepção dos ladrilhos cinza. Essa é sua realidade física. Todas as coisas são fisicamente cinza. Mas essa é a sua realidade perceptiva. Diria que é 3 cores diferentes se você está dizendo que é apenas um comprimento de onda. Só há um comprimento de onda, certo? Mas eu posso fazê-lo ver esse comprimento de onda em diferentes cores. Isso faz da teoria de Newton uma bobagem. Ele defendia que há 5 ou 6 cores no espectro. Mas então, de algum jeito, isso não faz sentido. O que ele estava demonstrando é a fisicalidade da luz, o que é tremendamente importante. Mas ele não estava falando necessariamente da percepção de luz. A razão pela qual você vê o azul é porque, em sua experiência, uma luz cinza vindo sob uma luz amarela teria uma superfície azul sob as leis da física. Então, é por isso que está vendo azul, porque teria sido útil vê-lo dessa forma. Eu tô curioso para ver que cor os meus cabelos estarão amanhã de manhã depois de tudo isso. 300 anos depois de Newton desenhar seu diagrama para explicar sua teoria sobre a luz, ela permanece desde a história antiga até a nova ciência como o comportamento cognitivo. E ao revelar as propriedades reais da luz e da cor, Newton tornou possível desenvolver a fibra óptica, tecnologia laser e holografia.
Essas consequências científicas e artísticas confirmam a grandeza do que esse homem descobriu, quando esboçou sua experiência crucial em um pedaço de papel. É incrível perceber o quanto Newton compreendeu sobre a luz com experimentos tão simples. Ele comprou um prisma numa área próxima, fez um experimento no seu quarto e, de repente, os mistérios da luz foram revelados. A genialidade de Newton é olhar para a natureza através do prisma da matemática. Geometria. As linhas e os ângulos que ele desenhou dentro daquele diagrama deram insights sobre os mistérios da luz e da cor. Aquele diagrama, o pequeno rascunho desenhado à mão num pedaço de papel, não só revolucionou o pensamento científico, mas também nos deu uma imagem inesquecível de beleza duradoura. O esplendor dos diagramas vão além de sua mera beleza, onde prismas de Newton mudaram a maneira de olharmos o mundo. Este diagrama mudou o nosso comportamento e foi criação de uma das melhores enfermeiras britânicas, Florence Nightingale. Este é o Hospital St. Thomas, em Londres. Foi nesse local, em junho de 1860, que a Escola de Enfermagem Nightingale abriu suas portas para suas primeiras enfermeiras estagiárias. A escola foi um resultado da Guerra da Crimeia. As milhares de vidas britânicas que foram perdidas fez com que Florence Nightingale fizesse uma campanha para melhorar o atendimento hospitalar, que são relevantes ainda hoje. E a força motriz por trás dessa campanha foi um gráfico chamado o Diagrama da Rosa. No mesmo local, no Hospital St. Thomas, está o Museu de Florence Nightingale. E é aqui que um dos diagramas mais influentes da história é guardado. Não é exagero dizer que o Diagrama da Rosa mudou completamente a atitude do Exército Britânico para assistência médica. E, como consequência, os hospitais civis também mudaram. Entre 1854 e 1856, Florence Nightingale cuidou de soldados doentes e feridos no hospital de Scutari, na Turquia, perto do campo de batalha da Crimeia. Após o fim da guerra, ela escreveu um relatório sobre por que tantos soldados tinham morrido. E revelou um fato surpreendente. De 18.000 mortes, 16.000 haviam morrido não de ferimentos em batalha, mas de doenças infecciosas no hospital. Florence Nightingale intitulou seu relatório como Notas Importantes que Afetam a Saúde, Eficiência e Administração Hospitalar do Exército Britânico. Muito dele não foi publicado quando a Comissão Real fez seu próprio relatório sobre a guerra um ano depois. Foi considerado controverso demais. Eles, no entanto, publicaram o diagrama. Muitas e muitas palavras, números e dados. Ah, aqui está. O diagrama. Ah, isso é uma vergonha. Está rasgado no meio, mas as cores ainda são muito vibrantes, apesar de ter sido publicado há mais de 150 anos. Está claro que é para chamar a atenção e depois envolver o seu cérebro. Florence Nightingale escreveu que o diagrama deve afetar os olhos, o que não conseguimos transmitir para o público através de palavras. O que impressiona logo no início é essa grande faixa azul aqui. Consegue ver porque é chamado, ambos são chamados o diagrama da rosa, porque tem esse efeito circular. É parte de seu encanto imediato, uma rosa com muitas pétalas coloridas, mas revela uma verdade terrível. O que o diagrama representou aqui é o número de mortes na Guerra da Crimeia. À direita temos a batalha de 1854 até 55, com as mortes dos soldados apontadas mensalmente, de acordo com a causa da morte. E à esquerda, um pequeno diagrama mostra de 1855 até 56. O que importa é a área de cada cor. As áreas em vermelho representam a morte por ferimentos. Em preto, a morte por outras causas, como queimaduras ou acidentes.
Mas o incrível número de mortes por doenças infecciosas, como a disenteria e o tifo, é representada pelas pétalas azuis na grande rosa, emergindo do centro. O diagrama não fornece o número de mortes, mas as áreas em azul, no entanto, criam uma impressão perturbadora. Com o inverno de 1854, elas ficam cada vez maiores, até que em janeiro de 1855, mais de 2.500 homens morreram em um único mês. Florence Nightingale aceitava que vidas eram perdidas durante a guerra. Mas o que ela não podia aceitar era o número de mortes devido a doenças. E esse diagrama à esquerda demonstra que isso poderia ser evitado. As coisas poderiam ser mudadas. A partir de um ponto, em junho de 1855, o número de mortes devido à doença está diminuindo. Algo tinha acontecido para dar aos soldados uma melhor chance de sobrevivência, mas a questão era o quê? Este é o primeiro insight do poder do diagrama. Por que as condições dos soldados melhoraram de forma tão drástica? E por que há menos mortes por doença no segundo ano da Guerra da Crimeia? Para responder a isso, é preciso entender a experiência que Florence Nightingale teve com os soldados durante a guerra. Esta é a maneira convencional de descrever a guerra. Em pinturas, não diagramas. A morte no campo de batalha, não em leitos hospitalares. Esta pintura é uma propaganda heróica do exército. Mas a Guerra da Crimeia foi diferente das anteriores. O público ficava sabendo por outras fontes, como os repórteres de jornais, e não gostavam do que ouviam. Apenas alguns meses de conflito e houve uma indignação pública sobre a negligência com as tropas. O secretário de Estado de Guerra, Sidney Herbert, era amigo de Florence Nightingale. Ele sabia de sua reputação como progressista bem-sucedida, como superintendente do hospital para senhoras doentes, aqui na Rua Harley. Ele pediu para recrutar uma equipe de enfermeiras para ir à Turquia trabalhar no hospital de Scutari. Florence Nightingale e uma equipe de 38 enfermeiras chegaram a Scutari em novembro de 1854. E quando ela chega lá, encontra um vasto campo de sofrimento e miséria. Soldados deitados em camas podres no chão, empacotados como sardinhas, falta de ventilação e de saneamento. Na verdade, o hospital em Scutari foi construído sobre uma fossa, por isso haviam esses gases tóxicos que escapavam no ar. O chão coberto de fezes correndo pelos corredores. Sem exagero, quando Florence abre a porta de seu escritório, ela estava nadando nela. E quando ela chegou, o que fez para melhorar as coisas? Ela foi a primeira pessoa na história que tratou um soldado com respeito. E o que ela fez foi introduzir novos padrões de higiene, que foi muito importante. Começou a lavar a roupa dos soldados adequadamente, com água quente em vez de água fria. E ela também atuou como uma fornecedora não oficial, porque não existiam fornecedores hospitalares apropriados. Ela foi para o mercado de Constantinopla comprá-los. Ela também introduziu novos padrões de dieta para que os soldados recebessem alimento nutritivo adequado. Mas não deu certo. Apesar de seus esforços, como o diagrama de Florence mostrou mais tarde, a taxa de mortalidade continuou a subir. Os doentes e feridos receberam atendimento assíduo de Florence e de outros enfermeiros, como Maria Sicol. Mas a enfermagem não foi suficiente. Os soldados continuaram a morrer em números crescentes. Então, assim como o primeiro ano da guerra chegou ao fim, aconteceu algo que iria melhorar drasticamente as chances de sobrevivência dos soldados. E despertou em Florence Nightingale uma nova compreensão do que estava acontecendo em Scutari. Em 4 de março de 1855, esses homens chegaram.
Esse é o Dr. John Sutherland, um especialista em cólera, e Robert Rawlinson, um engenheiro sanitário. O que não era levado em consideração era quão pútrida eram as condições do hospital em Scutari. O sistema de água foi entupido com animais mortos e havia excremento humano vazando das latrinas para os tanques de água. Rawlinson e Sutherland consertaram tudo isso. Daí começaram a ver a diferença. A pedido da comissão sanitária, como eram chamados, todos os hospitais militares foram melhorados. Dentro de um mês, as mortes por doenças infecciosas diminuíram pela metade. Dentro de um ano, haviam caído em 99%, caindo de 2.500 mortos em janeiro de 1855 para 42 mortos em janeiro de 1856. Após o fim da guerra, Florence Nightingale refletiu sobre o que tinha experimentado nos últimos 18 meses. Ela se sentia desesperada com as perdas. 18.000 homens haviam morrido, e ela percebeu que muitos deles poderiam ter sido salvos. O seu desafio era como ela poderia fazer melhorias duradouras em hospitais do Exército para que a mesma tragédia nunca mais acontecesse. Mas convencer o governo que precisavam de uma reforma radical, ela sabia que não seria fácil. Alguns funcionários do governo não acreditavam que a melhoria do saneamento era a solução para as doenças. E para muitos chefes militares, os soldados comuns eram a escória da terra. Florence Nightingale pediu uma audiência com a Rainha Vitória e seus conselheiros. Ela tentou convencê-los da necessidade de uma investigação sobre por que tantos soldados morreram em hospitais durante a guerra. A rainha e o governo não estavam interessados em aprofundar as investigações sobre a guerra, mas a opinião pública tinha poder e a reputação de Florence Nightingale era agora lendária. Então, o governador decidiu pedir para ela escrever um relatório confidencial que seria apresentado a um novo comissário real. Ela queria ajudar, mas o que ela escreveria? E mais importante ainda, como ela poderia mostrar o horror e a tragédia que ela presenciou em Scutari? O segundo insight para o sucesso do diagrama de Florence Nightingale é o seu desenho. Foi muito original, imediatamente envolvente e muito claro. Mas como ela criou o diagrama? Em meados de 1800, usar gráficos para representar material estatístico foi extremamente inovador. Ele simplesmente apareceu em sua mente. Ou houveram outros gráficos ou imagens que a inspirou? Gráficos existiam há mais de 1000 anos, mas nunca haviam sido usados na causa de uma reforma. No final do século XVIII, os ativistas políticos e reformadores sociais começaram a perceber o valor da estatística, em particular as formas visuais de representá-los. Alguns dos gráficos mais influentes foram feitos por William Playfair e estão nesse livro com data de 1786. É o Atlas Comercial e Político, contém 44 gráficos. A maioria deles está traçando tempo com algum outro valor, do modo comum, X, Y, mas um deles é ligeiramente diferente. Uma forma muito precoce de gráfico de barras. Aqui vemos as exportações e importações da Escócia. Mas agora não é um gráfico, e sim linhas que representam cada um dos valores. Então, este é o tipo de gráfico que Florence Nightingale pode ter usado como inspiração. Com a ajuda do especialista estatístico William Furr, Florence descobriu que o principal motivo para as mortes em Scutari não havia sido a fome ou o ar ruim, mas a falta de higiene. E isso era o que ela precisava para mostrar no seu relatório, principalmente em seu diagrama, no entanto, controverso. Furr usou muitas vezes gráfico de barras em seu próprio trabalho, mas não era isso que ela queria. Nightingale tinha medo de que o governo ignorasse suas figuras. Então, os fatos essenciais e seu forte apelo tinham que ficar evidentes. Este diagrama fez exatamente isso. É grande e ousado e cria uma impressão instantânea. Em Glasgow,
Em uma empresa gráfica, 2 designers estão se deparando com o mesmo problema de Florence, usando figuras para demonstrar a guerra do Afeganistão. O que fizemos foi pegar as informações do primeiro ano em que as mortes ocorreram pela primeira vez em 2002 e compará-las com 2010. O que é interessante sobre os dados que comparamos é que podemos ver que a partir de 2006 até 2010, a quantidade de soldados mortos por fogo inimigo permanece constante e as estatísticas em vermelho para explosões começam a subir drasticamente. Eu sei que parece horrível. Parece que, infelizmente, a espiral vai continuar a crescer. Mas eu estou intrigado se ainda estão atraídos por essa ideia radial. Eu gosto muito do diagrama da Florence Nightingale, quero dizer. Por que não seria melhor usar um gráfico de barras, onde veria ano a ano? Houve uma boa razão pela qual não poderíamos fazer isso, como um gráfico de barras. Neste você consegue condensar esse tipo de informação mais fácil. Pensamos em representar esse gráfico em um gráfico de barras, mas a enorme quantidade de causalidades que tivemos em 2009, a partir de explosões, fez com que o gráfico ultrapassasse a área da página. Acha que esse tipo de diagramas são importantes hoje em dia? Foram usados com apelo de propaganda por Florence Nightingale. Naquela época, quando Florence fez esse diagrama, ele tinha consciência de que a rainha teria muito pouco tempo para tomar decisões. Hoje em dia é bem parecido. Acho que estávamos falando com alguém esses dias que nos contou que os novos ministros têm aproximadamente 4 minutos para tomar decisões, que podem ser equivalente a decidir em qual fundo aplicar milhões e milhões de libras. Só isso? Só isso. Mortes relatas. 4 minutos. Então precisa de uma forma muito rápida para leitura como Algo essa. que é só bater os olhos e chama a atenção, que faz o espectador querer se envolver, mas que também conta a história rapidamente. Além da inovação que ela mostrou na época, torna-o mais memorável, desperta a vontade de lê-lo e questionar os dados. Por isso, acho que fez um impacto maior e uma impressão duradoura. Ela fez o gráfico de uma forma magnífica. Vendo o diagrama do Afeganistão que trouxe comigo, vejo o quanto poderoso pode ser um diagrama quando retrata algo tão trágico quanto a perda de vidas humanas. E a potência do diagrama de Florence Nightingale funciona da mesma maneira. Enquanto o diagrama do lado direito mostra um aumento contínuo do número de mortes, o diagrama do lado esquerdo nos dá a chave para a solução. Como as áreas azuis de mortes por doenças infecciosas diminuíram, os gráficos nos mostram que a mudança era possível. Bastava os poderes ouvirem. Os críticos ainda estavam tentando achar a falha em sua evidência. Esses comentários a enfureceu. Em outubro de 1858, ela tomou a corajosa decisão de vazar seu relatório para centenas de pessoas influentes. Seu instinto foi o de dar o maior número de informações para o público. Nightingale, depois de 3 meses atormentando e fazendo petições, conseguiu que o governo britânico aprovasse uma publicação oficial de uma contribuição para a história sanitária do Exército Britânico. Na publicação, ela nomeou os culpados, expôs argumentos e revelou ao público britânico as verdades contidas dentro do Diagrama da Rosa. Que o Exército Britânico deixou seus hospitais militares se tornarem armadilhas de morte. Se tivessem sido mais higiênicos, vidas teriam sido salvas. O insight final do imenso poder do Diagrama da Rosa era de que não se tratava apenas de uma tragédia histórica. Seu objetivo crucial era assinalar que vidas poderiam ser salvas e que a mudança era essencial. Seu diagrama continha uma mensagem de esperança. A mensagem era que poderíamos controlar doenças epidêmicas. Parte do propósito deste gráfico era convencer o público de que o dinheiro gasto em saneamento nas cidades da Grã-Bretanha poderia salvar vidas, particularmente vida de crianças. Naquela época, 50% das crianças urbanas morriam antes dos 5 anos. E quando ela publicou o livro, ela estava fazendo um apelo para este tipo de problema, fundos públicos serem gastos para este tipo de melhoria na Grã-Bretanha. E se eu puder apenas ler o que ela disse aqui, vamos perguntar como foi que nosso nobre exército pereceu no leste. E vamos também entender como centenas de milhões de pessoas que pegaram a peste morreram antes do tempo.
Então este não é só um diagrama sobre a Batalha da Crimeia, mas, na verdade, uma arma numa guerra política muito maior. Acha que os políticos e jornalistas de hoje poderiam aprender alguma coisa com esse diagrama? Acho que sim, porque consegue transmitir uma mensagem de imediato, de uma forma emocional. Acha que seria um exagero dizer que esse diagrama salvou milhões de vidas? Não, não acho que seria um exagero. Quando William Ford, o estatístico profissional, viu o diagrama da rosa de Florence, ele desaprovou. Ele achava que as estatísticas deveriam ser secas como poeira. Mas a história comprova que Florence Nightingale teve a ideia certa. Como resultado de seu trabalho, a prática médica do exército e os cuidados dos soldados mudaram completamente. A Comissão Real da Saúde do Exército fez muitas mudanças. Primeiro, eles introduziram um novo departamento de estatística, de modo que no final do século XIX, o Exército Britânico produzia o melhor material de estatística da Europa. Introduziram um novo departamento sanitário, uma reestruturada no departamento médico do Exército. E também garantiram alimentação adequada para os soldados, de modo que eles recebiam alimentação adequada pela primeira vez. A beleza do diagrama da rosa contém sua mensagem de libertação. Sua inteligente forma de criação forçou o governo britânico a reconhecer que a prática médica do exército não podia continuar como estava, matando milhares de soldados desnecessariamente. Seu apelo visual impressionante ganhou corações e mentes e pôs em marcha um processo de reforma que mudaria os cuidados médicos para sempre. À primeira vista, a combinação agradável de cores não diz que é uma apelação a uma reforma política. Mas esse foi o seu sucesso. Ela captura a imaginação e depois coloca a mensagem. Ela mostrou que as palavras tinham falhado, demonstrou verdades desagradáveis em uma imagem que as pessoas não podiam ignorar. Mas ela fez mais do que isso, porque oferecia esperança e prometeu melhores hospitais que salvariam milhares de preciosas vidas.